Obrigado, pastor Rony. Glória a Deus. Bênção demais a gente poder estar aqui nessa noite, né, e poder estar compartilhando com os irmãos daquilo que o Senhor tem feito. Grupo de conexão é um grupo de relacionamentos, é um grupo onde a gente começa a caminhar junto, onde a gente começa a se conhecer mais. E dentro desse grupo de conexão aí a gente está se alinhando. Eu também não era muito conhecido do pastor Rony, mas nós se encontramos e Jesus está alinhando as coisas aí, está nos unindo cada vez mais. E sabe, é o grupo de conexão que tem feito isso. Tem nos unido, tem nos alinhado no mesmo propósito, né? Nós temos caminhado em cima daquilo que Deus tem nos chamado, né? Que é ganhar almas, fazer discípulos. Esse é o que queima no nosso coração. E através dessa visão do DNA, isso tem nos proporcionado a gente fazer isso aí. Então, bênção demais. Eu tenho certeza, como o pastor Rony disse aqui, essa palavra dessa noite vai fazer com que a gente corra na ligeireza da corça, em nome de Jesus. Amém? Hoje o pastor Wagner está aqui. O pastor Wagner, ele que é o idealizador do DNA, ele que começou, né, através de uma direção de Deus, Deus conduzindo as coisas, e ele começou o DNA, e essa visão tem se espalhado em todo o Brasil, na América Latina, e já tem ido para o mundo afora, aí milhões de pessoas têm sido alcançadas através da visão do DNA. E é o pastor Wagner que vai estar começando aqui a ministrar então, nessa noite. Pastor Wagner. Pastor Wagner, ele é de Belo Horizonte, ele tem viajado o Brasil todo, e fora do Brasil, tem feito viagens também fora do Brasil, e o único propósito é levar mesmo essa visão, para que almas sejam alcançadas para o Senhor Jesus. Nós lá em Campo Verde, nós temos sido tremendamente abençoados através do DNA, dessa visão celular. A nossa igreja, ela mudou de cara, mudou avivou dentro da igreja, tá? Coisa gostosa de ver lá, o que Jesus está fazendo. É quando, né, a gente tem uma visão e a gente caminha em cima de uma visão, Deus ele move. Então, glória a Deus pela vida do pastor Wagner, tem sido uma inspiração para mim, né? O homem é inspirador, ele não para, tem uma força e não para mesmo. E tem sido uma inspiração não só para mim, mas para nós aí. E glória a Deus pela vida dele. Pastor, fica à vontade aqui, Deus abençoe. Obrigado. Boa noite, meus amados. Que bom que você veio, que bom que nós estamos aqui. Uma alegria para mim. Queria agradecer aí pastor Ricardo aí, que está nos hospedando lá em Campo Verde. Amanhã nós vamos ter lá um evento bacana lá, vamos ter um seminário DNA 2. Depois à noite o pastor Ricardo vai estar inaugurando lá um novo templo, não é? Fruto das células. A igreja cresceu muito. E no domingo nós vamos fazer uma festa de multiplicação, né? Olha que coisa bacana lá. O pessoal já está chegando lá. Quantas células, pastor Ricardo? 150? É. Então, mais de 150 células. Vocês imaginam aí, não é? O que é isso, né? 150 células são 150 igrejas espalhadas lá para o Campo Verde. E nós estamos aqui, o principal propósito nosso aqui, nessa noite aqui, a gente quer inspirar vocês, a gente quer trazer uma palavra de Deus para você, quer te motivar aí, para daqui a pouco a gente ter 300 células aí, não é? 300 células, começar a ganhar essa cidade para Jesus. Jesus quer alcançar essa cidade para o reino dele, e ele conta com você para que isso possa estar acontecendo. Amém? Vamos orar então. A primeira oração vai ser sua. Eu queria que você falasse com Deus agora. Deus, fala ao meu coração, fala ao meu coração. Eu vim aqui porque eu quero ouvir a voz de Deus. Fala isso para Deus aí.
Senhor, nós estamos aqui essa noite em Rondonópolis, Pai. Estamos aqui seguindo uma direção que o Senhor nos deu, Pai. Trazer uma palavra para essa igreja. Então eu te peço, Pai, que não seja eu ministrando aqui. As palavras possam sair da minha boca, que o Seu Espírito Santo esteja nos dirigindo aqui nessa noite, Senhor. Vem nos abençoar, vem tocar cada coração, cada líder, cada pastor aqui presente, porque o nosso grande propósito é alcançar essa cidade para o Seu reino, Pai. Então, usa-nos, Pai, usa-nos aqui para que a gente, em nome de Jesus, possa fazer diferença aqui em Rondonópolis, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem, meus amados. Eu sou o Wagner Carvalho, não é? Sou lá de Belo Horizonte, da Igreja Batista Central. E a minha igreja, para vocês conhecerem um pouquinho dela aí, ela foi fundada em 1961. E essa igreja, durante 40 anos, amado, imagina isso. Uma igreja de 40 anos ficou com uma membresia de mais ou menos umas 300 pessoas, subiu um pouquinho, descia um pouquinho. Mas era uma igreja que estava preocupada em cuidar da membresia. Os pastores que por lá passaram, o foco deles era cuidar do seu povo, cuidar do seu rebanho. O foco deles era ter uma boa escola bíblica, era ter uma boa ministração, um bom sermão ali no domingo. E aí o que acontece? Essa igreja, ela não cresceu. Essa igreja cuidou do rebanho. Basicamente cuidou do rebanho. E o pastor Paulo Mazzoni, por volta aí pouco antes do ano 2000, ele assume a direção da igreja e Deus fala textualmente com ele. Deus fala com ele o seguinte: olha, você vai continuar a cuidar do rebanho, mas o seu foco principal agora vai ser alcançar as pessoas que ainda não me conhecem. E para fazer isso, onde estão essas pessoas? As pessoas estão no mundo. Então nós temos que ir lá no mundo alcançar essas pessoas. Pastor Paulo foi obediente aí, essa direção que Deus deu para ele. E aí, pastor Paulo, a partir daí, não sabia o que fazer, não é? Como é que eu vou chegar lá no mundo? Como é que eu vou alcançar as pessoas? E Deus foi nos mostrando, assim, progressivamente, como que nós levaríamos a nossa igreja, de uma igreja batista tradicional, para ser uma igreja em células. E ele descobriu, olha, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que me multiplicar. Então, eu vou ter que fazer Paulos Mazzoni aqui dentro dessa igreja. Não é? Como o pastor Rony aqui, ele tem que fazer Rones aqui. Quanto mais Rones ele fizer, pessoas que pensam como ele, pessoas que têm o coração dele, pessoas que têm a mesma visão dele, quantos mais Rones ele fizer, maior o potencial de alcançarmos muitas e muitas pessoas para Jesus. E aí nós começamos a implantar esse modelo celular por volta do ano 2001. E sabe o que aconteceu? Foram sendo multiplicados, Paulo Mazzoni ali, foram sendo multiplicados. Hoje, encurtando aí a história, hoje, 2022, nós somos lá 22 mil pessoas. Aqueles 300 viraram 22 mil. Por quê? Porque a igreja deixou de ter um pastor. E essa igreja hoje, nós temos lá quase 2.500 células. O que é a célula? É uma igreja na casa. Então, nós temos 2.500 pastores. Nós temos 2.500 igrejas nas casas. E isso reflete em quê? Em termos de 22 mil pessoas. Não é? Então, o modelo celular, ele é bacana por causa disso. Ele vai colocar a igreja para trabalhar. Para trabalhar onde? No foco de Jesus, que é o tema que a gente está trazendo para vocês aí hoje, ó, o foco da missão de Jesus. O que Jesus veio fazer, gente? Não é? O que Jesus veio fazer? Antes, só para eu me sintonizar aqui, quem é pastor aqui? Levanta a mão para mim, pastores. Não é? Só para eu saber aqui os pastores quem são. Então, qual é o foco do ministério? O que Jesus veio fazer? Não é?
E um versículo só, Jesus descreve todo o trabalho que ele veio fazer aqui. E ele fala assim, olha, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Foi isso que Jesus veio fazer aqui. Deus tentou ao longo dos séculos, ao longo de todos os anos, ele tentou fazer alianças com o homem. Ele fez várias alianças. Ele fez aliança com Noé, ele fez aliança com Abraão. E essas alianças foram sendo quebradas, o homem ia pecando, o homem ia pecando. E a partir daí, ele chegou num determinado momento e falou, agora eu vou fazer uma aliança definitiva, eu vou mandar Jesus, eu vou mandar meu filho. E o meu filho vai fazer uma aliança eterna com aquelas pessoas que o reconhecerem como meu filho, como filho de Deus. E ele envia Jesus. E Jesus veio determinado. Jesus veio orientado para quê? E ele fala, eu vim buscar e salvar o que está perdido. Foi isso que Jesus veio fazer. E queria te contar que essa é a nossa missão também. Nós, como missionários, nós, como descendentes aí, pessoas que já conhecem Jesus, o grande trabalho que nós temos que fazer é alcançar outras vidas para Jesus. E olha o que esse texto fala lá de João 17. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aí fala assim, eu te glorifiquei na terra, Jesus falando com Deus, prestando conta do seu ministério para Deus. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para fazer. A gente passa por esse texto assim e fala, completando a obra que me deste para fazer, eu glorifiquei a Deus, completei a obra. E aí a gente começa a olhar o contexto, o momento que Jesus falou isso, e Jesus falou isso antes de ir para a cruz. Jesus não tinha ido para a cruz quando ele falou isso. E ele falou, eu completei a obra. Como completou a obra? Por quê? A gente vincula muito a obra de Jesus à cruz. A gente vincula, não é? Jesus veio, a obra principal, ir para a cruz. Não. A cruz é a remissão dos pecados. A cruz abriu, não é, a ponte para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Mas a missão que Deus deu para Jesus, nessa hora, Jesus já tinha concluído ela. E sabe qual que era a missão? Fazer discípulos. Preparar pessoas para que essas pessoas pudessem abranger o mundo inteiro, levando a mensagem de salvação de Jesus. E então, ele, nesse momento, ele falou, ó, pai, completei, eu já preparei os discípulos, eu já tenho essa obra completa. Não é? E aí, qual que era o plano de Jesus? E eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, as coisas de Jesus, as coisas que Jesus fala, as coisas que foram planejadas por Jesus, elas são muito simples, elas são de fácil entendimento. Deus podia ter bolado um plano, né? Olha, eu vou fazer faculdades teológicas aí em todos os cantos da terra. Eu vou preparar as pessoas teologicamente. Elas vão conhecer profundamente aqui o Antigo Testamento. Não, ele não fez isso. Eu vou institucionalizar Jesus como um rei aqui na terra, né? Ele vai ser o rei sobre os reis aqui. Olha, eu vou fazer exércitos. Eu vou fazer exércitos de pessoas. Não, então eu vou fazer um exército de anjos. Ele não fez nada disso. Né? Ele não fez nada disso. Por quê? O plano era simples. Jesus treinou 12, que por sua vez iam treinar outros, que iam treinar outros, e com isso alcançar o mundo. Não é? Olha só que responsabilidade a nossa. Por que responsabilidade?
Jesus deixou nas nossas mãos a salvação, levar a palavra, o conhecimento da palavra, o despertamento da palavra para as pessoas. Deixou conosco, que não sou anjo, que não tenho poder pessoal, mas que vou receber poder e autoridade para fazer isso. Plano simples, plano simples. E esse foi o grande projeto que Jesus veio trazer para nós. E Jesus, então, cria a possibilidade de nós implantarmos o que a gente chama aí da Igreja das Duas Asas. Essa Igreja das Duas Asas era a igreja do Novo Testamento. Era a igreja em que nós tivemos o maior número de pessoas alcançadas para Jesus. Por quê? A igreja era forte no templo e a igreja era forte nas casas. Se você pegar o livro de Atos, várias e várias referências, a igreja na casa, a igreja na casa, a igreja na casa, várias e várias referências daquela igreja que ia sendo formada onde? Nas casas, de boca em boca, de pessoa para pessoa. Então, as células, elas são o único estrutura, o único modelo que nos permite, que nos torna capaz de mobilizar toda a igreja para que essa igreja possa viver relacionamentos transformadores. Não é? Então, qual que é a grande virtude da célula? Que a gente viva relacionamentos transformadores. Aqui é muito importante, é a asa do templo. É a asa que a gente ouve o pastor, tem o sermão, tem a escola. Mas, na casa, é o lugar que a gente se relaciona. É o lugar que a gente tem intimidade. Então, a casa é muito importante, porque aqueles relacionamentos lá na casa, que aqui dentro da igreja a gente não consegue fazer, lá a gente consegue. E lá as pessoas vão ter suas vidas transformadas. Nós temos a transição, né? Essa palavra aí que eu estou trazendo para vocês. Transição é sair de um modelo de igreja tradicional. O que é uma igreja tradicional, gente? É errado ser igreja tradicional? Não. A igreja tradicional é uma igreja que tem o culto, tem os pastores, tem uma escola bíblica, tem ministérios. Mas é uma igreja que não olha para fora. É uma igreja que não tem, ela não se concretiza dentro das casas. Então, fazer a transição é sair de um modelo desse tipo de igreja para ir para um outro modelo que tem as mesmas coisas, mas tem a possibilidade de ter a igreja nas casas, que a gente chama de igrejas de duas asas. Nós temos aqui, eu escrevi um livro aí, que se chama Transição. Mostra para nós aí, presta ele aí. Infelizmente, ontem à noite nós estávamos em Cuiabá, eu trouxe uma caixa desse livro e o pessoal comprou todo. Mas o pastor Rony, depois, nós vamos dar um jeito de mandar para ele aí, para ele passar isso para vocês. Custa baratinho, custa R$20 só, mais barato que um sanduíche aí, não é? Mas aqui a gente mostra como é que eu levo a minha igreja, de uma igreja tradicional para uma igreja em células, e tem atividades que vocês estão vendo aí. Se algum de vocês amanhã vai lá em Campo Verde, nós vamos ter uma palestra lá que vai falar sobre cada uma dessas etapas aí da transição. Mas nós descobrimos que a transição, ela tem atividades que precisam ser feitas. Essas atividades são dependentes uma das outras. A gente não pode quebrar essa sequência. E a gente foi descobrindo isso tudo e falando o seguinte: nós vamos guardar esse mapa da Nina só para nós? Não. Nós vamos distribuir isso para os pastores, para a igreja.
E aí nós criamos, em 2010, um seminário chamado DNA, DNA 1. DNA a gente sabe o que é, vem da genética aí, né? Vem da biologia, e nessa genética o DNA ele tem um código de informações que junta o homem com o da mulher, vem formar o novo ser. E, da mesma forma, a gente tem um código de informações da central que junta com o código da sua igreja para formar um modelo que vai ser específico da sua igreja, de como trabalhar com essa igreja nas casas, essa igreja em células. Não é? E aí, para vocês terem uma ideia, eu separei aqui uns slides, né? E estou chamando aí, retornando às estratégias dos primórdios do cristianismo. Então, olha só o que esse modelo celular possibilita. Ele vai fazer com que a gente se reúna nas casas uma vez por semana, e lá nas casas, o que vai acontecer? Nós vamos convidar pessoas, nós vamos convidar não crentes. A célula não é para levar a igreja para casa. A célula é para nós termos a possibilidade de convidar as pessoas não crentes para participar da reunião. O foco da célula é convidar os não crentes, não é pegar a igreja e dividir ela nas casas. E a hora que a gente faz isso, o melhor lugar que uma pessoa possa ser apresentada para Jesus é numa casa. Relacionamento, comunhão, não é? A pessoa se desarma, então ela vai conhecer Jesus ali nas casas. E aí, olha só aqui, algumas reuniões de célula lá da minha igreja. Essa menina que está no centro aqui, onde está a palavra meninas acima ali, sorrindo ali, ela chama Sofia, gente, ela tem 13 anos. A Sofia, a gente tem uma atividade dentro da célula, que a gente faz uma vez por mês, uma vez em um mês e meio, chama Dia do Amigo. O que é o Dia do Amigo? Todo mundo que pertence a uma célula é obrigado, né, entre aspas, aí, a convidar um não crente para participar da reunião. E aí essa menina, num sábado à tarde, ela levou na casa dela 47 meninas. 47 meninas para esse dia do amigo. Olha ali, 15 decisões, gente, num sábado à tarde, numa casa de uma menina de 13 anos, 15 decisões. Olha o poder da célula, né? Olha o poder da igreja nos lares. E aí, a gente vai passando aí, eu vou mostrar para vocês aí a minha célula. Está meio escuro aí, ó, mas a gente capricha no lanche. Então tem uma galinhada ali, ó. Tem uma galinhada ali daquelas boas ali, ó. Tem pão de queijo, tem um salgadinho gostoso, não é? Nós levamos lá, nesse dia, 45 pessoas. E 10 pessoas aceitaram Jesus lá. Numa segunda-feira, numa casa. 10 pessoas aceitando Jesus. Como é que cabe? A gente espalha a cadeira para tudo quanto é lado, para tudo quanto é canto da casa lá, não é? E as pessoas vão chegando. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com... E aí eu vou mostrar para vocês algumas igrejas que fizeram essa transição assim muito bem feita, com foco em formar líderes. E aí, a primeira aí, ó, Campo dos Goitacazes. Campos dos Goitacazes está ali no interior do estado do Rio de Janeiro. Eles começaram a transição em 2020. Eles tinham 800 pessoas na época. E olha só os números ali, gente. Essa igreja já tem hoje 4.300 membros.
Essa igreja já tem 6.578 pessoas reunindo nas casas, nas células. Essa igreja tem hoje 326 células. Essa igreja tem 342 líderes. Essa igreja batizou agora, o último batismo, agora, 307 pessoas. Essa igreja tem, olha que número fantástico, 4.123 alunos sendo preparados para serem futuros líderes, para serem futuros pastores nas casas. O que vai acontecer com essa igreja, gente? Esse número aí de alunos na escola mostra que vai crescer muito mais esse número de células, vai crescer muito mais o número de pessoas que estão na célula, vai crescer muito mais o número de membros dessa igreja. Está lá em Campos do Goytacazes. Se está em Campos, não é? Pode estar aqui em Rondonópolis também. Estou mostrando isso para vocês para falar isso. Agora, olha, Igreja Renovar em Cristo, está lá em Chapecó. Essa igreja eu estive lá em 2015. Eu estive lá, essa igreja tinha 86 membros. Né? Pouco mais aqui do número de pessoas que está aqui hoje assistindo. E a gente foi falar lá sobre células, a gente foi falar sobre formar líderes. E aí eu fui embora e nunca mais tive contato com o pastor. E ele teve, agora, no meio do ano, esteve lá visitando a gente, e foi lá pedir ajuda. Falou, esse negócio de células deu muito certo lá. Esse negócio de células, eu hoje estou com 355 células. Eu estou com 1.500 membros. Eu estou com mais de 2.000 pessoas nas casas. Não é? E a gente não teve mais contato. Então, uma igreja lá no norte, no oeste de Santa Catarina, deu certo. Deu certo por quê? Porque o pastor teve a visão de estar formando líderes. Aí vem mais um exemplo aí para vocês, Abaetetuba, não sei se já ouviram falar nesse nome, é uma das 4 maiores cidades do estado do Pará. Ficamos 120 quilômetros de Belém, e esse pastor Emerson Alves, ele foi para lá em 2019, encontrou uma igreja com 350 membros. Essa igreja hoje, gente, 3 anos se passaram, está com 3.000 membros, está com 317 células. Ele plantou 31 novas igrejas lá a partir dessas células que ele criou. Não é? Então, alguns modelos aí para vocês verem que, se é possível lá em cidades assim, no interior do Rio, interior de Santa Catarina, não é? Interior do Pará, por que não aqui? Não é? Por que não aqui? Eu fui estudar um pouquinho sobre a cidade de vocês e descobri que aqui é uma das melhores cidades em termos de qualidade de vida do Mato Grosso. Não é? Então, morar aqui em Rondonópolis é um privilégio. Não é? Agora, morar em Rondonópolis e conhecer Jesus, gente, não tem privilégio maior do que esse. Não é verdade? Então, vocês precisam trabalhar aí para que a sua cidade seja alcançada por Jesus. Queria falar aí, nós temos 5 cadeiras na igreja. Né? E essas cadeiras, a primeira cadeira que é ocupada é a cadeira do visitante. Então, nós temos que dar muita atenção para essa cadeira. Essa cadeira chega um visitante, não sei como é que vocês fazem aqui, não sei como é que os pastores fazem, mas a gente tem que dar uma atenção muito grande para o visitante. Não é? A gente tem que ter um cuidado com ele, saber quem é o visitante, conversar com ele, ser amável com ele, convidá-lo para participar de uma célula, senão ele entra aqui, não é? Mudo e sai calado, não conversou com ninguém, não teve contato com ninguém. Então, primeira cadeira, a gente tem que tomar cuidado para que a gente possa estar cuidando aí desse visitante. Aí, esse visitante, o nosso papel de pastor,
nosso papel de líder da igreja é transformar esse visitante num seguidor de Jesus, não é? Ele conheça Jesus, ele participe da escola, ele se integre na igreja. Então, a gente tem que caminhar ele para essa segunda cadeira. E aí, ele vai ser membro, ele vai ser batizado, ele vai se tornar um membro aí da nossa igreja. E a quarta cadeira, nós vamos levar ele a ser um líder servo. Qual que é o maior papel, qual que é o maior degrau da liderança, gente? A gente vai crescendo em liderança, crescendo, até chegar a um degrau máximo da liderança, que é, qual é? O de servo. Servir, não é? Ter o coração aberto, ter o coração amoroso, cuidar das pessoas. Então, a gente vai chegar nesse nível a gente quer que todos possam estar chegando. Mas cuidado, porque tem uma quinta cadeira. E essa quinta cadeira, ela é terrível. Por quê? É a cadeira que a pessoa esquece, né? Pula ali o livro servo, o líder servo, deixa de ser servo e começa a ser o crítico. Então, o pastor está pregando muito mal, essa igreja não oferece nada, né? Não estou gostando aqui, o louvor, nossa, o louvor está terrível, né? O pessoal canta no louvor porque é parente do pastor, né? Se não for, não estaria lá, não. E aí começa, é o crítico, não é? É o crítico. E aí, nós temos que tomar muito cuidado com esse crítico. Por quê? Se esse pastor tem esse tipo de cadeira lá na sua igreja, tem uma turminha lá que adora meter o pau nas coisas, né? Geralmente, quem faz isso não trabalha na igreja, não faz nada, não produz nada, mas tem uma língua ferina, né? Tem uma língua complicada. Então, o que vai acontecer com esse crítico? Nós temos que levar ele para começar a sentar nas cadeiras de novo, né? A sentar lá na cadeira, ele aprender a ser um seguidor de Jesus de novo, ele aprender a se tornar realmente um membro, no seu orgulho de ser membro da igreja, ele ser um líder servo. Por quê? Aí fala, meu amigo, para por aí, não vai para aquela outra cadeira que você está atrapalhando, não está produzindo nada, não é? E aí, falar com vocês aí um pouquinho sobre ministérios. Ministérios são bons? São ministérios, são muito bons. Lá na nossa igreja, a gente tem muitos e muitos ministérios, mas a gente tem muito cuidado lá de linkar cada ministério num pastor, ou pastor de rede nosso, ou pastor de unidade. Então, os nossos ministérios, eles são focados para a visão celular. A gente não tem ministérios lá que a gente que não produzem, que não se traduzam em vidas para Jesus, né? O que é isso? Há pouco tempo eu fui numa igreja fazer uma reunião com o pastor numa tarde aí cheguei, tinha umas senhoras lá fazendo crochê, fazendo trabalhos artesanais lá, e eu virei e falei, pastor, o que é isso aí? As mulheres se reúnem aqui para fazer esse trabalho. Elas chamam não crentes? Não, é tudo pessoal da igreja mesmo. Falei, pastor, para com isso aí, fala com essas mulheres para fazer célula, fala para elas trazerem pessoas, pode até fazer o trabalho artesanal, não tem problema, mas traduz isso aqui em vidas para Jesus. E aí, esse tipo de coisa, então, nós temos que tomar muito cuidado aí, né? Olha só a quantidade de ministérios, mas todos os ministérios linkados aí com a visão de células. E a gente tem que avaliar aí que ministérios realmente estão caminhando, né? São produtivos aí em ganhar vidas para Jesus. E dentro de ministérios, a gente tem que entender o seguinte, que o pastor, a função maior dele não é o trabalho no ministério. Ele vai delegar pessoas para fazer isso.
Ele não precisa estar ele fazendo, ele produzindo. Mas nas células ele precisa estar envolvido, não é? Então, a gente tem que selecionar as coisas que a gente está fazendo dentro da igreja, fazer menos coisas, não é? Muitas vezes eliminar ministérios que são infrutíferos, que não são frutíferos, não é? E nós precisamos, então, ter muito cuidado aí com essa questão dos ministérios. E lá na central, o que é que nós fizemos? Nós vimos que mesmo os pastores de rede, os pastores nossos de unidade, sendo responsável pelo ministério, a gente está com o ministério demais. E a gente começou, então, a cortar vários seminários internacionais, algumas conferências, né? Muita festa, muita coisa dentro da igreja, mas que não estavam traduzindo em vidas para Jesus. Um exemplo lá, clássico nosso, a gente tem um ministério lá que chama Legendários, né? O tal do Legendários, os homens sobem aí para a montanha e durante uma quinta, uma sexta, um sábado, voltam no domingo, fazem atividades ali e eles voltam muito convertidos, voltam muito com a visão de unidade, mas a gente viu que estava concorrendo com a célula. Por quê? O pessoal estava muito preocupado na comunhão, no relacionamento entre eles, e estava deixando o foco de alcançar vidas para Jesus. O que é que nós fizemos? Nós cortamos pela metade lá esse número de reuniões que tinham dos legendários. Então, você precisa avaliar aí, você pastor, não é? O que você precisa retirar para que você realmente tenha ministérios frutíferos dentro da sua igreja. E aí eu quero chamar a atenção, dentro desse assunto, para Atos 3, de 3 a 6, é a situação que Pedro e João, eles vão lá para o pátio do templo, não é? E um aleijado pede esmola para eles. Eles olham e Pedro diz para ele, olhe para nós. O homem olhou e estava esperando receber deles alguma coisa, dinheiro, não é? Ou talvez comida. Disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, isso eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te dar. E falou para ele, olha, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O que eu quero que você reflita com isso, que é sobre a questão assim, ministerial? Às vezes a gente tem dentro da nossa igreja um ministério aí do colchão. O que é o ministério do colchão? Eu dou, o pessoal está desabrigado aí, eu dou colchão para eles aí. Eu dou o ministério do guarda-sol, né? A chuva, então eu dou sombrinha aí para o pessoal. Eu vou dar sopão aí, vou dar comida para o pessoal. É errado fazer isso? Não, não é errado fazer isso. Mas a gente tem que transformar essas ações para que elas possam produzir frutos para Jesus, não é? Esse aleijado estava lá e estava acostumado a receber esmola, um dinheirinho de um dinheirinho de outro. E talvez se Pedro e João dessem para ele algum dinheiro, talvez ele estivesse lá até hoje. Por quê? O dinheiro, esse ministério, ele não transforma as pessoas. O que transforma as pessoas é elas conhecerem Jesus, elas serem transformadas pela palavra de Deus. É isso que transforma as pessoas. Então, eu estive recentemente em Washington, lá nos Estados Unidos, e uma igreja lá recebia 2 toneladas de alimentos que eles distribuíam para os imigrantes lá uma vez por mês. Então, faziam um mutirão de trabalho na igreja, iam mais ou menos uns 1000 imigrantes lá para receber alimento. Eu olhei aquilo e falei para o pastor, que bacana essa ação social, dar alimento, esse pessoal carente. Mas tem que transformar isso para que essas pessoas possam, através dessa doação aí de alimentos, conhecer Jesus também. E a sugestão foi fazer casas de paz lá para eles. Pegaram, anotaram o nome das pessoas,
foram depois nas casas delas, foram orar por elas, e essas pessoas vieram, muitas delas, a conhecer Jesus. Por quê? Porque o ministério não é só dar a sopa, não é só dar a cesta básica. O ministério é dar a sopa, dar a cesta básica, mas o foco é que a pessoa seja alcançada por Jesus. Não é? Então, muita atenção com isso, porque às vezes a gente está dando a sopa, mas não está dando o alimento principal, o alimento espiritual, que é Jesus. Vocês conhecem muito bem, Lucas 9 e Lucas 10, Jesus envia os seus 12 e depois envia os 72 para anteceder a eles nos lugares que ele iria passar. E vira para eles e fala, ó, dou autoridade, dou poder para vocês, para que em meu nome vocês possam fazer curas, possam expulsar demônios, fazer milagres. E essas pessoas foram. E o final da história conta que eles voltam exultantes. Ah, fizemos curas, expulsamos demônios. E aí Jesus fala com eles, ó, baixa a bola. Espera aí, o mais importante é que o nome deles esteja inscrito no livro da vida. Ou seja, o mais importante é que o milagre aconteça, que a expulsão do demônio aconteça, mas que isso seja traduzido em salvação para aquela pessoa. Não é? Então, tudo que nós fazemos, amado, tudo que nós fazemos, o foco final é alcançar vidas para Jesus. Tudo. Nós temos que ter consciência disso, que nós estamos sendo usados por Deus para fazer essa obra de alcançar vidas para Jesus. E aí, eu estou chamando aqui o seguinte, do mundo ao discípulo. Aonde começa o seu trabalho como líder de célula, como crente? Aonde? Aonde vocês vão encontrar as pessoas que não conhecem Jesus? E aí eu vou ser categórico, eu vou falar com vocês, ó, dificilmente vocês vão encontrar essa pessoa aqui no templo. Por quê? As pessoas estão lá fora, as pessoas estão no mundo. E nós temos uma tendência muito grande de, ao se tornar crentes, a gente começa a conviver só com crente. Devagarzinho, sem perceber, não é maldade não, mas sem perceber a gente começa a se relacionar só com crente. E aí? Eu vou alcançar alguém para Jesus só me relacionando com crente? Não, eu não vou. E a palavra de Deus conta que Jesus estava conversando com a multidão e os fariseus e os mestres da lei começaram a razoar, a falar entre eles. Esse homem come, esse homem convive com pecadores. E Jesus, percebendo a dureza do coração deles, Jesus profere 3 parábolas, na sequência, o mesmo assunto, a mesma motivação, para falar o seguinte, olha, a parábola da ovelha perdida. O pastor deixou 99 e foi buscar a que estava perdida. A parábola da moeda, da dracma perdida. A mulher começou a varrer o chão. Por quê? Ela tinha 10 moedas, uma tinha perdido. E ela não parou até encontrar que estava perdida. A parábola do filho pródigo, ele tinha 2 filhos, um foi embora, e ele ficou ali esperando ele voltar. E aí Jesus falou, olha, o mais importante é buscar e alcançar o que está perdido. E eu vou falar com vocês onde nós vamos fazer isso? É lá fora, não é aqui dentro. Então, nós devemos conviver com os não crentes? Sim, nós temos que conviver com os não crentes, porque é dessa forma que nós vamos atraí-los para Jesus. Agora, eu vou me amoldar à vida que eles vivem, à forma que eles fazem as coisas? Não. Eu vou lá para ser sal, eu vou lá para ser luz, eu vou lá para que eles olhem meus olhos e vejam o brilho dos meus olhos. E aí eles fiquem, puxa, essa pessoa está passando por dificuldade, essa pessoa está com necessidades, essa pessoa teve perdas importantes, e ela está com os olhos brilhando,
Por quê? Porque eu tenho Jesus. Porque quando eu tenho Jesus, meus olhos brilham. Porque quando eu tenho Jesus, as circunstâncias começam a não ter valor para mim. Porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Então, nós precisamos alcançar as pessoas como? Convivendo com elas. Então, trabalho nosso, ir lá no mundo. Está lá, ó, nós temos que ir lá no mundo, porque lá estão os não crentes. Né? E lá no mundo estão não crentes. O que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou me tornar amigo dela. Eu vou me relacionar com ela. Eu vou no shopping com ela. Eu vou no cinema com ela. Eu vou telefonar. Eu vou passar mensagens. E eu vou adquirir a confiança dela. A hora que eu fizer isso, convida para a célula. Se ela tivesse tornado uma amiga sua, ela não vai recusar o convite para ir para a célula. Então, convide para ir para a célula. Lá na célula, ela vai ter relacionamento com as pessoas, ela vai conhecer a palavra, ela vai ser apresentada para Jesus. E aí? Levei para a célula, então vem a outra etapa ali, ó. E atenção isso, hein? Você que é líder, você que é membro dessa igreja. Quando a gente leva uma pessoa para ser apresentada para Jesus, ou lá na célula, ou até aqui na igreja, nós nos tornamos responsáveis por ela. Então, não basta chegar e julgar a pessoa dentro da célula, julgar a pessoa dentro da igreja. Eu tenho que acompanhar essa pessoa, eu tenho que conduzir essa pessoa ao batismo, eu tenho que levar essa pessoa à integridade espiritual. Então, isso é papel de cada um nosso. Não é simplesmente julgou aqui dentro da igreja, pronto. Não, acompanha essa pessoa, porque daqui a pouco ela vai ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E a hora que ela for um verdadeiro discípulo de Jesus, o que vai acontecer? Ela vai lá no mundo, aí ela vai começar a fazer aquele papel que nós fizemos. Ele vai lá no mundo, vai levar as pessoas para as células, vai levar a pessoa ao discipulado, ao batismo, vai levar essas pessoas à maturidade cristã, e aí é o ciclo. Esse é o ciclo. Esse é o segredo para que a gente possa formar verdadeiros discípulos de Jesus. Né? Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós aqui. Ó. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me importa a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Então, papel nosso, pregar o evangelho. Pregar o evangelho. E Jesus deixou para nós uma ordem. Jesus não deixou uma dica, uma sugestão, um lembrete. Jesus deixou uma ordem. E foi a última coisa que ele falou com seus discípulos. Ele deu uma grande comissão, uma grande ordem para eles. E quando ele fala que deixou para eles, deixou para nós também. E ele falou, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei. E olha que promessa maravilhosa. Se você fizer discípulos, batizar essas pessoas, ensinar elas a obedecer, eu, Jesus, vou estar com vocês. Nós não vamos estar sozinhos fazendo essa obra. Jesus está conosco, nos conduzindo aí para levar essas pessoas à maturidade cristã. E aí, a grande comissão fala em autoridade, fala em ir, fala em batizar, em ensinar, e fala que Jesus está conosco. Batizar e ensinar é o que a gente pode traduzir aí como discipulado. E aí, reforçando o que eu falei há pouquinho aí. De quem é a obrigação, a missão de levar alguém
a se batizar, levar alguém a se integrar dentro da igreja, é você, sou eu, não é o pastor, gente. Olha o que Jesus traduziu nessa grande comissão. Eu vou formar 12, que vão formar 12, que vão formar 12. Só que esses 12 que vão formar 12, eles vão cuidar deles até eles serem verdadeiros discípulos de Jesus. Se nós tivermos esse entendimento, se nós tivermos essa visão, a gente alcança uma cidade para Jesus. Né? E não basta levar a pessoa para a célula, não basta levar a pessoa para participar do culto. Nós temos que ter muito cuidado, porque essa grande comissão de Jesus, olha o que a gente tem feito com ela. Ó, a gente vai tirar o C ali, e ela está virando uma grande omissão. Né? Tirei o C do comissão, virou omissão. Então, muito cuidado com isso aí. Nós estamos lá na central, no grupo de pastores, lá no grupo dos pastores com seus líderes de célula, estudando esse livro aí, O Formador de Heróis. E esse livro fala que o grande papel que, se você não leu, tem a chance de ler esse livro, leia, que ele é muito, muito importante. E ele fala para nós que o nosso grande papel é não ser o herói da história. Não é? Então, vou pegar um exemplo aqui. Está aqui o pastor Claudinei, vai falar conosco daqui a pouco. Ele é lá de Maringá, tem uma igreja lá com umas 500 pessoas, não é? E o grande papel dele é formar Claudinês. Ele recentemente fez algumas viagens aí, alguns treinamentos, ele ficou quase um mês fora da igreja. As coisas lá andaram normalmente. Por quê? Porque ele, ao invés de julgar os holofotes para cima dele, ao invés de ser o bam, o herói da igreja, ele formou pessoas que são as pessoas que vão conduzir, vão fazer com que essa igreja possa andar. Não é? Então, esse livro tem frases muito interessantes aí. Ele fala, olha, o sucesso na liderança é o líder se tornar inútil. Não precisa de mim. Não é? Conhece algum pastor aí que tudo que tem que resolver na igreja tem que correr atrás dele? Ele que tem que falar? Não é que ele não tenha que participar, mas é que ele tem que criar heróis, criar líderes aí que possam fazer esse papel. Ele fala assim, ó, um bom pai não é aquele que formou um bom filho. Um bom pai é aquele que formou outro bom pai. Não é? Aí são coisas bem diferentes. Então, você quer ser o herói ou você quer ser o formador de heróis? Jesus foi o maior formador de heróis. Ele gastou 66% do tempo dele com seus discípulos, formando heróis. Passar isso aqui, porque isso aqui não vem. E aí, caminhando para o final, eu quero contar para vocês aí, para vocês pastores principalmente aí, que ninguém pode servir a Deus sem uma visão espiritual. Então, qual que é meu trabalho na igreja? O meu trabalho é cumprir a visão que Deus me deu. Como é que eu sei essa visão qual é? Eu tenho que perguntar para Deus. Você já perguntou para Deus qual é a visão que Ele tem para a sua igreja, para o seu ministério? E eu vou te assegurar uma coisa, quando Deus te der uma visão, Ele vai te dar os recursos competentes para que você possa completar essa visão. Né? Ele vai te dar os recursos competentes. E aí, vou pegar um caso aqui. Aqui é essa igreja. Então, eu tenho certeza que Deus
deu uma visão para o pastor Rony. Deus falou, acredito eu, com o pastor Rony, forme células, forme líderes. Através dessas casas, você vai alcançar essa cidade para Jesus. E Deus vai dando apoio para ele. Deus coloca no caminho dele o pastor Ricardo, que está aqui sempre presente, que está aqui apoiando ele, que está incentivando ele, está motivando ele, que está dando direção para ele. Deus nos coloca, nos tira lá de Belo Horizonte para numa sexta-feira à noite estar aqui com vocês, para falar com o pastor, eu estou te dando os recursos, eu estou mantendo aí, não é, o seu nível de credibilidade dentro dessa visão elevado. Então, nós precisamos ter uma visão espiritual. O grande segredo, se eu for resumir tudo que eu falei, está aqui no texto de 2 Timóteo 2,2, em que Timóteo fala assim, Paulo fala assim, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam capazes de ensiná-las a outros. Ou seja, um líder que faz outro líder, que faz outro líder. Esse é o seu papel, fazer outro líder. Qual que é o principal papel de um líder de célula? Cuidar das pessoas? Sim. Convidar pessoas para ir lá na célula? Sim. Promover comunhão, relacionamento na célula? Sim. Mas o principal papel de um líder de célula é fazer outros líderes de célula. Esse é o seu principal papel que é líder de célula. E você que não é líder de célula? Se tornou um líder de célula, entra nessa cadeia aí de ser uma pessoa que vai transformar a sua casa em porta de salvação. Pensa nisso. Sua família, seus vizinhos, seus amigos. Ofereça a eles essa oportunidade de conhecer Jesus. Onde? Lá na sua casa. Um lugar mais tranquilo, lugar de mais fácil relacionamento. E isso aconteceu comigo, amado. Eu era católico 46 anos na minha vida. E um dia eu fiquei desempregado. E quando eu fiquei desempregado, o chão sumiu. Eu nunca tinha ficado desempregado na minha vida. Um amigo vira para mim e fala assim, vamos lá numa casa que a gente ora, pede a Deus aí pelas nossas intenções. Eu, como católico, eu conhecia Deus, eu sabia quem era Deus, eu ia à missa todo domingo. Mas eu achava que, esse negócio de conversar com Deus, relacionamento com Deus, isso é com o padre, isso não é comigo. Eu, com 46 anos, eu nunca tinha aberto a Bíblia, gente, nunca. Achava que isso era a função do padre. E aí eu cheguei naquela casa, primeira vez que eu abri a Bíblia na minha vida, 46 anos, e a palavra fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso aconteceu comigo. Conheci Jesus ali naquela casa. Descobri que meu relacionamento com Ele não era através de um santo, não era através de outras pessoas, do padre, era um relacionamento íntimo e pessoal. E através disso, eu comecei a ler a Bíblia. Caí lá no Mateus 28, 19 e 20, grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ensinei. Eu vou estar com você, você não vai fazer isso sozinho, não. Eu descobri que isso era comigo, não era com o pastor. Menos de um ano depois que eu pisei nessa célula, eu já era um líder de célula, eu já tinha me batizado, e aí comecei a abrir a porta da minha casa. E eu vou contar para vocês, mais de 300 pessoas conheceram Jesus, sabe aonde? Na minha casa. Na minha casa, porque eu entendi que isso era a ordenança de Jesus. Então, seu grande papel, fazer líderes. Fazer líderes que vão fazer líderes, que vão fazer líderes, homens fiéis, que sejam capazes de ensinar
a outros homens fiéis. Sabe para que tudo isso? Aonde nós vamos chegar? Por que nós queremos tudo isso? Qual que é a visão final? Qual que deve ser a nossa visão aqui? Ó, conhece essa cidade? Vamos ganhar essa cidade para Jesus. Esse grupo que está aqui hoje à noite é capaz de alcançar essa cidade para Jesus. É capaz, porque um líder que faz outro líder, que faz outro líder, que faz outro líder, e muito em breve, Rondonópolis vai ser do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, obrigado aí por essa visão tão clara que o Senhor deixa no nosso coração aqui, na nossa mente, de fazer líderes, preparar pessoas, cuidar das pessoas, levar essas pessoas, Pai, ao batismo, discipular essas pessoas, Pai, levar essas pessoas à maturidade cristã, Senhor, transformá-las em líderes, Pai, em verdadeiros líderes, Pai. Um líder que faz outro líder, que faz outro líder. E eu tenho certeza que dessa forma, muito em breve, Rondonópolis vai ser alcançada para o seu reino, Pai. Então eu te peço uma bênção especial aqui sobre o pastor Rony, sobre sua esposa, sobre sua liderança, sobre esses pastores que estão aqui e que, muito em breve, nós vamos ter aqui multidões de líderes que vão estar levando a sua palavra, palavra de fé, palavra de esperança, palavra de salvação, palavra de cura, para tantos e tantos que precisam dela aqui nessa região, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa igreja, abençoa seus líderes, abençoa os pastores que estão aqui presentes. Amém, amém e amém. Amados, eu vou apresentar aqui o pastor Claudinei. O pastor Claudinei está nos acompanhando aí nessa viagem. Pastor Claudinei é pastor da igreja dele também tem o mesmo nome da minha, e Batista Central em Maringá. Então, uma igreja que entendeu essa importância de formar líderes, entendeu que Jesus, o Espírito Santo, está com eles aí durante todo esse processo. Uma igreja muito avivada, uma igreja que tem o foco de alcançar Maringá para Jesus. Então, ele vai contar um pouquinho do ministério dele, contar um pouquinho da igreja dele, porque eu tenho certeza que, da mesma forma que está acontecendo lá em Maringá, né, que ele vai contar ao vivo aqui para vocês, vai acontecer aqui em Rondonópolis também. Amém? Pastor Claudio.